Santo anjo do Senhor, pode se sentar. Eu quero cumprimentar a todos, a cada um, com a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, amém? Bom, como foi dito, né, meu nome é David, eu tenho 26 anos, sou casado com aquela linda moça ali, que está ali atrás. Nós temos 3 filhos, né? Hoje nós estamos aqui somente para Maria Cecília, né? Mas a gente tem o Pedro, de 3 anos, a Ana Helena, de 2, e a Maria de Cecília, de 1 aninho, né? Com a graça de Deus, estamos aqui. Eu participo da renovação carismática, sirvo a Deus através da renovação. Já vai fazer 6 anos, já faz 6 anos que eu sirvo a Deus na renovação. E atualmente eu estou como coordenador de um grupo de oração lá em Lorena. Sou da cidade de Lorena, né? E eu tenho a graça de Deus de estar coordenando um grupo de oração que se chama São Judas Tadeu, da comunidade São Judas Tadeu, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E é com muita alegria que eu venho trazer a palavra de Deus para vocês. Eu quero já agradecer o convite, me sinto muito honrado pelo convite, agradeço de coração, né? E nós vamos hoje meditar um assunto que vai ser mais ou menos uma sequência daquilo que foi pregado pelo nosso irmão Gustavo. O Gustavo entrou no momento de oração, falou sobre a vida de oração. E a vida de oração, ela é mergulhada na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que movimenta a vida de oração. Vai dizer a palavra de Deus no livro de João, que Jesus falando, quando vier o Paráclito, o Defensor, o Espírito Santo, ele me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo agindo em nós, vai fazer com que nós glorifiquemos a Deus em Jesus Cristo, amém? Amém. E aí, antes da gente começar a nossa reflexão, né, em cima da palavra de Deus, eu quero aqui já revelar as minhas fontes, né? Então, a primeira fonte minha para fazer essa pregação é o Catecismo da Igreja Católica. Depois, com certeza, as Sagradas Escrituras, e a gente vai citando aqui as passagens. E também um doutor em Bíblia que se chama Scott Hahn. Ele escreveu um livro que se chama O Banquete do Cordeiro. Essa pregação, o tema que me deram era Tomai e Comei. E o título desta pregação se chama O Banquete do Cordeiro. Então, baseado no Catecismo da Igreja Católica, baseado na Sagrada Escritura e baseado neste livro, O Banquete do Cordeiro, do escritor Scott Hahn, um americano, que se converteu à fé católica, nós temos essa reflexão dessa tarde. Eu convido você, né, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26. Eu gostaria também de dedicar essa pregação, eu estou gravando ela aqui com o celular, posteriormente eu vou estar colocando ela na internet. Eu gostaria de estar consagrando essa pregação à Nossa Senhora, a Virgem Maria, mas gostaria de estar também dedicando essa pregação, principalmente aos meus irmãos de grupo de oração, da renovação. Gostaria de estar consagrando, indicando também essa pregação aos nossos irmãos protestantes, em particular ao meu irmão Luiz Henrique, que posteriormente vai ouvir essa pregação, que ele é evangélico. Gostaria também de dedicar essa pregação a ele e todos os meus familiares e todos que vão ouvir depois. Quem achou aí a palavra, diga amém, bem bonito aí. Amém. É um versículo bem curtinho, mas nós vamos aprofundar nele. Versículo 26. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Palavra da salvação. Eu convido você a aplaudir esta palavra de salvação. Esse é um pequeno trecho da Sagrada Escritura que nós vamos aprofundar e entender o sentido da Eucaristia, o sentido do corpo de Cristo, o sentido da nossa missa.
E aí, existem outras passagens da Sagrada Escritura que está relacionada com essa passagem. Para você ver, tem o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 22 a 25. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, do 19 ao 20. Primeira carta de Coríntios, 11, do 23 ao 25. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 51 a 58, e 1 Coríntios 10, 16. São passagens que estão relacionadas com o mesmo tema, que fala que Jesus, naquela última noite, ele fez uma ceia com seus discípulos, e ele pronunciou essas palavras, e aí nós vamos entender o sentido profundo de cada uma dessas palavras. Primeiro, a gente precisa entender em que contexto estava acontecendo e por que Jesus fez isso. Se você começa o Evangelho no 26, desde o início, ou um pouquinho depois ali, por volta ali do versículo 17, vai dizer que estava na Páscoa dos judeus. Ou seja, o que era a Páscoa? Páscoa é a passagem. Os judeus comemoravam a Páscoa, que era a passagem do Egito para a terra prometida, da terra de escravidão para a terra que Deus prometeu a eles. Isso se chama Páscoa. E aí, Jesus estava no meio dessa celebração da Páscoa. E aí é onde ele pronuncia essas palavras, E o que significa Eucaristia? Eucaristia em grego, é uma palavra em grega, que significa ação de graças. Ação de graças a quem? A quem? Não, a quem? Cristo. Vamos dizer todo mundo junto? Ação de graças a quem? A Cristo, a Jesus. E aí é por isso que eu comecei dizendo para vocês que quando o Espírito Santo ele vem, ele agindo em nós, ele faz com que nós glorifiquemos a Ele. Vai dizer o livro de São João. O que acontece? Nós, renovação, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, a inclusão do Espírito Santo, nós passamos a amar e adorar Jesus mais do que nós amávamos antes. Sim ou não? Sim. Porque é o Espírito Santo agindo em nós que glorifica o Senhor Jesus. E aí, nós vamos aprofundar agora na Sagrada Escritura e nós vamos entender agora perfeitamente o porquê que Jesus faz isso. Primeiramente, Jesus ele começa cumprindo várias profecias do Antigo Testamento. Nós sabemos que na Antiga Aliança, ou seja, no período em que Jesus ainda não tinha nascido, nós estamos lá, vamos voltar lá atrás, lá no deserto, lá no povo do deserto, certo? Lá com Moisés. Quando Deus fala para Moisés que vai libertar o povo, na noite em que acontece a 10ª praga do Egito, em que os primogênitos do Egito eles são feridos, Deus revela para Moisés algumas coisas que ele precisava fazer. Uma delas era pegar o cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, marcar a frente da casa com o sinal do tal, para proteger quando o espírito do exterminador passasse. As crianças que estivessem dentro dessa casa, marcado com o P, com o tal, com o sangue do cordeiro, o espírito do exterminador não ia entrar. Mas também Moisés, ele pediu, Deus pediu para Moisés que aquele cordeiro ele fosse imolado, ele precisava ser puro, não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ser manco, não podia ter defeito. E aí era preciso que acontecesse o quê? Que comesse aquele cordeiro. Era necessário reunir a família no crepúsculo, ou seja, no entardecer, e comer aquele cordeiro, assar aquele cordeiro. Não podia nem fazer cozido e não podia nem comer cru, tinha que ser assado no fogo. E aí tinha que comer ou tudo, ou se sobrasse alguma coisa, tinha que queimar no fogo. E aí Moisés faz isso. Eu estou falando, se você quiser depois anotar para você ler melhor esse fato, está no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo de 1 a 14, e depois do versículo de 21 a 28, que vai narrando a história. E aí Deus fala para Moisés que essa celebração da Páscoa seria perpétua, ou seja, seria para sempre. Guarde esse fato aí. Depois, veja que coisa interessante, o povo foi liberto do Egito, o povo saiu do Egito, foi liberto. E aí no meio do caminho eles começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés, dizendo assim:
olha, você nos tirou do Egito para que nós morrêssemos aqui neste deserto com fome. Lá no Egito a gente tinha cebola, lá a gente tinha o que comer, que no deserto nós não temos nada. E aí no livro de Êxodo, no capítulo 16, vai contar a história, né? Deus dando para aquele povo de comer, que era o maná, o pão que chovia, o pão que descia do céu, era o maná para alimentar aquele povo. E aí, este maná não podia guardar de um dia para o outro dia, não podia, tinha que comer naquele mesmo dia. Guarda esse fato. E aí, a Sagrada Escritura vai relatando também, no livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, vai falando os tipos de sacrifícios que tinham. Eram 7 tipos de sacrifício, né? Holocaustos, oblações, enfim, diversos, sacrifício de reparação, sacrifício de agradecimento, diversos tipos de sacrifício. E o sacrifício precisava ser de animais, era o sacrifício de animais. Eu estou falando isso para vocês entenderem o contexto depois da Sagrada Eucaristia. E aí, quando Jesus vem, quando o Verbo se faz carne, acontece que uma nova aliança é refeita com os homens. Deus faz uma nova aliança em Jesus com os homens. E aí, quando Jesus estava para ser batizado, ele chega. E aí João Batista olha para ele. E ele percebe que, olha, aquele homem não é um comum. João Batista já conhecia ele, mas sabia que não era comum. E aí João Batista fala para ele assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ah, o Cordeiro de Deus. Você vê que diversas vezes na Sagrada Escritura há diversos tipos de nomenclatura, nomes para Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. E o leão é uma figura majestosa, forte, imponente. Mas quando fala em cordeiro, a gente não dá muito valor na figura do cordeiro. Mas o cordeiro é aquele que vai ao sacrifício. É por isso que eu estou fazendo você ir lá no Velho Testamento, trazer você agora para o Novo Testamento, para você entender o Cordeiro de Deus. E esse título quem dá a Jesus é São João, que fala que João Batista falou isso dele. Mas também no Apocalipse aparece. Se a gente for ver o Novo Testamento, Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus 28 vezes. E muitas vezes no livro do Apocalipse. E aí, o Cordeiro, como se sabia no Velho Testamento, ele não podia ter defeito nenhum. Não podia ter mácula nenhuma, ele tinha que ser perfeito. E Jesus era perfeito, Jesus não pecou, Jesus não teve pecado. E aí quem diz isso é Pilatos. Olha o Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 38. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, Pilatos não encontra nenhum crime em Jesus, nenhuma culpa. O que significa isso? Significa que Jesus era imaculado, um cordeiro imaculado. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Ou seja, ele era inocente. Mas aí, para a gente chegar, tomar e comer isso no corpo, veja que Jesus, ele vai trabalhando a nossa mente para que nós possamos entender o milagre da transubstanciação. Quando Jesus fala que eu sou o pão vivo descido do céu, aquele que come minha carne e bebe meu sangue, né? Vai dizer que a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Antes de Jesus dizer isso, antes de o Evangelho de São João, no capítulo 6, começar a relatar isso, Jesus já havia preparado aquele povo para acreditar no milagre da Eucaristia. Para nós hoje acreditarmos no milagre da Eucaristia. Vamos analisar aqui comigo. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? Alguém sabe? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? As bodas. Vamos falar tudo junto? As bodas. O que ele fez lá? O que ele fez? Sim, olha que interessante. Esse é um fato interessante. Está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Jesus transforma água em vinho. Isso significa o quê? Que Jesus tem poder de transformar a matéria, a substância. Ele pode transformar uma coisa ou outra. Amém? Depois, no Evangelho de São João também, no capítulo 6, versículo de 5 a 15, Jesus multiplica os pães. Vocês lembram disso, sim ou não? Sim. Chegaram para Jesus com aqueles pães, aqueles peixinhos, e ele multiplicou e ainda sobrou. Isso significa o que para nós? Que Jesus tem poder de multiplicar a matéria.
Primeiro, Jesus tem poder de transformar. Agora Jesus tem poder de multiplicar. E olha agora, no Evangelho também de São João capítulo 6, versículo de 16 a 21, Jesus caminha sobre as águas. E ele vai ao encontro de Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o mistério da Eucaristia. Jesus tem poder de transformar a matéria. Jesus tem poder de multiplicar a matéria. E agora Jesus tem poder sobre a própria matéria, que é o seu corpo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Existe um mistério maravilhoso que nós precisamos entender da Eucaristia. Porque Santo Agostinho diz: nós só defendemos aquilo que amamos, mas nós só amamos aquilo que conhecemos. É necessário conhecer a nossa fé, é necessário estudar o catecismo, é necessário estudar a Bíblia. Por quê? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura entender os elementos da nossa fé, mais a gente se apaixona, mais a gente acredita e melhor a gente vive os sacramentos, melhor a gente vive a liturgia, os tempos da igreja, amém? Então é necessário conhecer. E olha que coisa maravilhosa, 3 realidades. Jesus tem poder de transformar a matéria, Jesus tem poder de multiplicar a matéria, e agora Jesus tem poder sobre a própria matéria. Veja que coisa interessante. No Evangelho de São João, no capítulo 6 também, do 48 ao 58, Jesus está falando sobre o discurso que ele é o pão da vida. Eu vou ler para vocês e a gente vai fazer uma reflexão, especialmente em cima deste texto. Começa no 48 dizendo assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu dou para a vida do mundo é a minha carne. Os judeus começaram a discutir: como pode este dar-nos de comer a sua carne? Jesus lhes respondeu: asseguro-vos que, se não comerdes a carne, não beberdes o sangue deste homem, não tereis a vida em vós. Quem comer minha carne e beber meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem comer minha carne e beber meu sangue habitará em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem me tomar como alimento viverá por mim. Este é o pão descido do céu, e não é como os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Olha como Jesus é aqui, ele é muito enfático em dizer que a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido. Gente, para a gente entender esse contexto, a gente precisa mergulhar e ver que na cultura judaica, para você ter noção, eles não podiam nem comer uma carne mal passada, porque era pecado. Imagina você beber o sangue de uma pessoa. Era um escândalo, era terrível a pessoa pensar, conceber isso. Era um escândalo. Jesus está falando isso, mas existem 2 sentidos disso que Jesus está querendo dizer. A palavra, né? A carne, o sangue também pode ser considerado como uma palavra de Deus. Se você for ver, as primeiras 3 vezes, as 3 primeiras palavras que Jesus fala de comer, que é no versículo 50 ao versículo 53, ele usa uma palavra grega chamada pharos. Pharos é uma palavra grega que significa comer, mas pode ser entendido de forma metafórica, como se fosse uma metáfora. Ou seja, se eu estou com tanta fome que eu comeria um prato de comida. Lógico que eu não vou comer um prato, né? Vou comer comida. Pode ser entendido nesse contexto. E aí, do versículo 54 ao 58, o evangelista ele muda a palavra. Ele sai da palavra pharos, que é uma palavra grega, e usa outra palavra grega, que era drogo, a palavra drogo, que significa comer literalmente. E aí Jesus agora está sendo mais firme com aquele povo. E o evangelista nos revela isso. Cada palavra da Sagrada Escritura, ela tem um sentido profundo, sobrenatural. Vai dizer a palavra de Deus, que a palavra é nada, mas é o Espírito que vivifica. Por isso é necessário mergulhar na palavra de Deus para compreendê-la melhor. Amém? Olha como Jesus está sendo enfático em comer a minha carne e o meu sangue.
E aí, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1354 ao parágrafo 1362, ou seja, 1354 a 1362, vai dizer ali algumas palavras-chave ali da consagração. Quando Jesus fala ali, fazer isto em memória de mim, fazer isto em memória de mim. Jesus pediu para a gente lembrar dele, certo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Não é simplesmente para lembrar, é para tornar-se atual. Olha que coisa interessante, no Evangelho de São Mateus mesmo, no capítulo 26, versículo 13, Jesus está contando a história de uma prostituta, que ela quebra um vaso de alabastro, e ela começa a perfumar o corpo de Jesus, e aí Jesus fala assim: aonde quer que se pegue o Evangelho, vamos fazer memória disso que ela fez. A palavra que o evangelista Mateus usou para a palavra memória, nesse contexto, é a palavra mineumo. Repete comigo: mineumo. 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 O que significa mineumo, Deus? O que significa isso? Significa uma simples memória, uma simples lembrança. Mas olha que interessante, o evangelista São Mateus, ele muda a palavra, quando ele vai falar da instituição da Eucaristia, quando ele fala assim, Jesus fala, fazer isso em memória de mim, ele muda a palavra, e a palavra de mineu muda para anamnese. Anamnese em grego significa tornar-se atual. Olha que maravilha, vamos reler agora, nesse sentido, olha que maravilha que Jesus está fazendo conosco, nesse sentido. Olha para você ver, vou ler aqui para vocês. Enquanto ceava, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando a taça, pronunciou a ação de graças e lhe deu, dizendo: bebei todos dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Fazer isto em memória de... Ou seja, fazer isso tornar-se atual, anamnese. Essa palavra que o evangelista usa no Evangelho de São Lucas 22, do 19 ao 20, anamnese significa tornar-se atual, ou seja, quando o sacerdote, aqui na pessoa de Cristo, na pessoa de Cristo, consagra a Eucaristia, é o próprio Cristo consagrando este único sacrifício, este único cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, ele está querendo dizer assim, fazer isso em memória de mim, significa fazer isso, tornar-se atual. E isso se repete na história da salvação. Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas este único sacrifício é o mesmo sacrifício da cruz que se torna presente no altar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Pode ser mais forte para Jesus. Glória a Deus! Irmãos, nós estamos aqui no maior mistério da nossa fé, que é o mistério da Eucaristia. Irmãos, nós estamos aqui diante do único sacrifício que nos redime, do único sacrifício que nos salva, que é o de Jesus Cristo. E essa palavra anamnese, repete comigo: anamnese. Anamnese. É uma palavra grega que significa tornar-se atual. A Eucaristia é atual. E aí Jesus que transforma a água no vinho, transforma o pão na sua carne. Jesus que multiplica os pães, multiplica o pão da Eucaristia. Então é o mesmo Jesus que sai do altar e vem para você, vem para você, vem para você, vem para você, vem para você. Onde está Deus? Deus está em todos. Deus está em todos. Porque Jesus ele pode se multiplicar, nem que seja um pedacinho de Eucaristia, bem pequenininho que você come. Ali está totalmente o Cristo crucificado, totalmente o Cristo ressuscitado em sua glória. Aí está. Esse Jesus tem poder. E por que a gente não ouve muito falar sobre isso? Porque o demônio sabe, quando nós começarmos a comungar com o coração puro, com uma confissão bem feita, ele sabe que ele vai perder muitas almas. Olha que coisa interessante. Quando Jesus começou a falar do discurso do pão da vida,
muitas pessoas começaram a deixar de seguir ele. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 66. Vai dizer, essas palavras são muito duras para nós não podemos mais andar com ele. Então a Eucaristia, para nós católicos, é uma bênção, mas para algumas pessoas isso é um escândalo, isso é um absurdo. É muito fácil acreditar no Deus, o Verbo que se faz carne e nasce pela Virgem Maria e faz ela continuar da Virgem. É muito fácil. Um Deus acreditar que Jesus nasceu de uma Virgem. É fácil acreditar que Jesus ressuscitou. É fácil acreditar nos milagres de Jesus, que Jesus curava os doentes, expulsava os demônios. Isso é fácil de acreditar. É muito difícil o mundo acreditar que esse mesmo Jesus é aquele da Eucaristia. E aí, nessa passagem, muitas pessoas deixam de ser católicas, muitas pessoas deixam de acreditar nesse Cristo, no pão vivo do céu, porque não entenderam a Sagrada Escritura, porque os seus olhos estão fechados para a glória do Evangelho. Ou seja, as pessoas conhecem o Jesus histórico, mas não conhecem o Jesus da revelado pelo Espírito Santo aos corações pequeninos. E quem são os corações pequeninos? São aqueles que têm a humildade de, às vezes, não entender, mas crer. Antes de entenderes, creia para entender, diz alguns santos. Deide, eu não entendo, Deide, esse mistério. Creia, meu irmão, creia, somente creia. Deus quer a sua fé. Nós somos limitados diante desse mistério, mas isso tudo já havia sido profetizado. Tudo que Jesus vive já havia sido profetizado. Jeremias, no capítulo 33, versículo 17 a 18, vai dizer que haverá um dia onde haverá um sacrifício cotidiano, ou seja, um sacrifício único, mas que será realizado todos os dias, até a consumação dos tempos. Ou seja, o que isso significa? A Santa Missa celebrada todos os dias, a todos os momentos. É a Santa Missa que impede o avanço de Satanás no mundo. Imagina um mundo escuro, em trevas. Aonde acontece uma missa, é como se raios de sol iluminassem aquele lugar. Então o nosso mundo é sustentado, a história do homem é sustentada através desse sacrifício da Santa Missa da Eucaristia. Isso foi profetizado por Jeremias. Isso foi profetizado. Aí nós vamos entender por que o sacrifício tem que ser pão e vinho. Porque nós temos o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado, mas nós comungamos o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus. Sim? Certo? Vai dizer o livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 17, vai dizer que Jesus é o eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é tremendo. Jesus, ao mesmo tempo que ele é a vítima, ele é o cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o médico e o remédio. Vocês estão entendendo, sim ou não? O médico e o remédio, o sacerdote e a vítima expiatória. Amém? Vai dizer que ele é eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Da onde ele aparece? Da onde surgiu esse nome? Se a gente for ver, Melquisedeque aparece uma vez só na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 14, versículo 17 a 20, vai dizer Abraão estava voltando de uma guerra, enquanto o sacerdote Melquisedeque, ele era sacerdote de Jerusalém, e aí eles vão oferecer um sacrifício a Deus, mas não foi um sacrifício de cordeiro, não foi um sacrifício de animal, mas foi um sacrifício do pão e do vinho. Olha só, o único relato da Sagrada Escritura de um sacrifício de pão e vinho foi feito por Melquisedeque. E agora o livro de Hebreus nos revela que Jesus é eterno sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então o pão e vinho nasceu lá do Gênesis. Vocês estão entendendo, senhor não? Vocês estão entendendo, senhor não? Eu estou explicando de dia os elementos da nossa Eucaristia. E aí, nós temos que entender que acontece um milagre diante dos nossos olhos. Quem que já viu o milagre dos grandes? Levanta a mão. O milagre dos grandes aí. Levanta a mão para não saber. Só isso? Quem que nunca viu um milagre grande? Levanta a mão. Nunca viu. Nunca viu milagre. Eu não estou entendendo agora. Vamos lá. Quem que já viu um milagre acontecer?
Quem aqui nunca viu milagre acontecer, levanta a mão. Vamos explicar. Quando o sacerdote, o padre, ele está consagrando o pão e o vinho, acontece o maior milagre da face da terra. Muitas vezes a gente pensa que o maior milagre é um cego enxergar, que um paralítico andar, que um morto ressuscitar. Não! O maior milagre da face da terra é o milagre da transubstanciação, onde há uma mudança na substância, onde aquele pão deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo, onde aquele vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue de Cristo. Isso é tão importante para nós, porque quem come e bebe o sangue de Jesus tem a vida eterna. Toda missa que você foi, houve um milagre extraordinário diante dos seus olhos, mas talvez você não tenha fé para perceber isso, talvez você não tenha conhecimento para perceber isso, mas todas as vezes que você for na missa, você está diante do maior milagre da face da terra, que é o que sustenta a igreja. Vai dizer o catecismo da Igreja Católica: a Eucaristia é o que sustenta a igreja, é a Eucaristia que sustenta a igreja. É a Eucaristia que vai sustentar a sua vida de oração, como pregou o irmão Gustavo, meu compadre. É a Eucaristia, e você precisa aprender a reconhecer este milagre. Por quê? Se a gente for ver, depois que Jesus ressuscitou, eu estou falando agora de Jesus que ressuscitou, no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35, vai contar a história de dois discípulos, os discípulos de Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém, eles estavam tristes, voltando para a sua vida. E aí um homem aparece para eles. Esse homem começa a caminhar com eles, mas eles não sabem quem é esse homem. E aquele homem está caminhando com aqueles dois discípulos e começa a explicar as Sagradas Escrituras para eles. O coração deles até arde ouvindo a explicação da Sagrada Escritura para este homem. Mas eles não reconheciam quem é esse homem. Mas, ao chegar em certo lugar, ao descansar um pouquinho, quando este homem pega o pão e parte, quando se abençoa, eles reconhecem ao partir do pão que aquele era Jesus ressuscitado. E nós reconhecemos verdadeiramente o verdadeiro Jesus ao partir do pão. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não, vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo para vocês aqui que o verdadeiro Jesus nós reconhecemos a partir do pão. Existem diversas versões de Jesus, existe diversos Jesus, e essa agora palavra eu dirijo aos protestantes. Existem diversos tipos de Jesus no protestantismo, mas qual é o verdadeiro? O verdadeiro está aqui. Eu estou te provando pela Sagrada Escritura, eu estou te provando pelo magistério da igreja, que é o partir do pão, é através da Eucaristia que se reconhece o verdadeiro Jesus. E esse Jesus só pode ser encontrado na igreja una, santa, católica e apostólica romana. E aí é onde muitos negam Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês que estão aqui e para vocês que estão ouvindo, que vai ouvir essa pregação depois. Quando você chega nessa etapa, depois de tudo que você ouviu, se você não se converter e não se arrepender para receber o sacrifício de Jesus, para receber o pão vivo descido do céu, você corre um grande risco. Porque é a verdade que está sendo pregada aqui. Não é a verdade de homens, mas é a verdade do próprio Deus, que instituiu pessoalmente a Eucaristia. E aí, existem diversos milagres eucarísticos. Um milagre eucarístico não é para benefício de uma pessoa, não é para alguém ficar feliz, não. O milagre eucarístico é para mostrar que aquilo é uma verdade. Jesus fez diversos milagres, sim ou não? Jesus não fez milagres? Para mostrar que o Filho do Homem, para mostrar que Deus havia enviado, que Ele era o Filho do Homem. As minhas obras dizem quem eu sou, Jesus disse. Se você não acredita nas minhas palavras, acredite pelo menos pelas minhas obras, Jesus dizia aos fariseus. Se não acredita pela minha palavra, acredita pelas minhas obras, porque o poder de Deus está, o reino de Deus está próximo.
Jesus falava isso para eles. Hoje Jesus fala isso para nós. Se você não acredita pela palavra, se você não acredita pela explicação da Sagrada Escritura, acredita pelo menos pelo milagre que acontece na Eucaristia. E qual milagre que é, David? Existe mais de 150 milagres eucarísticos, onde Deus faz com que isso aconteça e fala que a sua igreja, o seu povo e o mundo creia que Ele está presente na Eucaristia. Mas nós vamos citar aqui apenas um milagre onde Deus manifestou poderosamente a sua presença às pessoas que estavam. Em Lanciano é uma cidade da Itália, por volta mais ou menos do ano 700, um padre duvidou da Eucaristia. Ele duvidou que aquela hóstia era o corpo de Cristo. E nas mãos daquele padre, aquela hóstia, aquele pedaço de pão, começou a se tornar um pedaço de carne. E aí todo mundo começou a chorar, todo mundo ficou assim eufórico. E aí o que a igreja fez? A igreja falou assim: vamos pegar este material, vamos levar para um cientista, fazer uma análise. Porque a ciência vai comprovar a nossa fé, porque a ciência não vai te explicar como que um pão feito de trigo se transforma em uma carne. E aí os cientistas foram estudar aquela realidade. O que tinha acontecido? Aquele era um pedaço de carne do miocárdio. Miocárdio é um pedaço do coração responsável por fazer a circulação do sangue. Era o coração de Jesus que estava naquela Eucaristia. Vocês estão me entendendo, senhor? Não? E aí foram fazer mais análise. Descobriram que o sangue que estava naquela carne era sangue AB, que é comum aos judeus. Outra análise que fizeram também do santo sudário, que é o rosto de Jesus naquele tecido, é o mesmo tipo de sangue. Olha as coincidências não, olha as providências de Deus, é o mesmo sangue. E aí se você for visitar hoje Lanciano, está lá a carne, o ventrículo do coração de Jesus exposto, em perfeito estado de conservação. Parece que não tem o coração de alguém para falar, não tem mau cheiro, não apodrece, está lá perfeitamente, para mostrar que eu estou na Eucaristia, para mostrar para mim, para você e para o mundo, eu estou na Eucaristia. E aí, existe ainda, além desses milagres, esse é um, existe mais 150 milagres que a igreja está estudando, está reconhecendo, e diversos outros que talvez você já ouviu falar. Mas o que mais impacta a nossa vida é o testemunho das pessoas que entenderam o que é o corpo de Cristo. Eu trouxe aqui, por exemplo, o testemunho de São Tarcísio. Quem que é São Tarcísio? São Tarcísio era um jovem de aproximadamente do século 3 depois de Cristo. Ele vivia na Itália. Ele é padroeiro dos acólitos e coroinhas, São Tarcísio. E aí São Tarcísio, o que ele faz? Ele morre protegendo a Eucaristia. Ele ia levar a Eucaristia para uma pessoa. E aí os meninos começaram a perceber que ele estava carregando algo precioso e quiseram roubar ele. Ele se fecha, ele protege, ele morre, ele dá a sua vida para proteger Jesus Eucarístico. Será que eu e você temos essa adoração a Deus? Será que eu e você olhamos a Eucaristia como São Tarcísio aqui? Será? Essa visão? Vamos agora olhar a vida da beata Imelda Libertini. Imelda Libertini nasceu no século 14 depois de Cristo, na Itália também. Morreu aos 12 anos. Engraçado, sabe como que ela morre? Ela acabou de comungar e morreu. E sabe o que ela dizia? Ela dizia assim para as pessoas: como que você não pode, como que você não morre de amor a comungar Jesus? Como que você não morre de amor a comungar Jesus? Como você não morre de amor a comungar Jesus? E a primeira vez que ela comunhou, Deus pegou ela para mostrar para nós que tamanha adoração, que tamanha veneração, que tamanho amor essa menina de 12 anos tinha pela Eucaristia. E eu e você? Com que amor nós amamos a Eucaristia? Com que frequência nós vamos à Eucaristia? E aí, eu trouxe aqui também o testemunho da Teresa Nilma, Beata Teresa Nilma. Ela nasceu no ano de 1868 e viveu até o ano de 1962 na Alemanha. Teresa Nilma era uma mística estigmatizada, ou seja, ela tinha os estigmas de Jesus. Irmãos, olha, isso é verdade. Médicos comprovaram isso que eu estou falando para vocês. Médicos, cientistas. Ela viveu mais de 30 anos da sua vida se alimentando somente da Eucaristia.
a beata Teresa Nilma, ela não comia arroz, ela não comia feijão, ela não comia pão, ela não comia feijoada, ela não comia macarrão, ela não comia nada, a não ser a Eucaristia. Isso ela viveu por 30 anos assim. Meu Deus, olha o tamanho da fé dessa mulher. Santa Teresinha, no aniversário de Teresa Nilma, na verdade no aniversário de morte de Santa Teresinha, ela aparece para Teresa Nilma e fala: a partir de hoje, você não vai se alimentar de mais nada, somente da Eucaristia. Gente, você imagina uma pessoa, você vai chegar na casa dela, ela não come comida, ela só come Eucaristia. Você tem noção do tamanho do milagre da Eucaristia, que ela não precisava nem ir banheiro, ela não tinha necessidades fisiológicas. Tamanho, e aí quem comprova isso são os médicos, não David falando, a ciência comprova este milagre. E não foi só Teresa Nilma não, teve uma outra irmã também, chamada Marthe Robin. Ela nasceu na França no ano de 1902 e ela morreu em 1981, bem recente, não é tão antigo assim. Ela viveu mais de 40 anos da sua vida se alimentando apenas da Eucaristia. 40 anos, mais de 40 anos vivendo, se alimentando apenas da Eucaristia. E aí, eu pergunto para você, será que você tem matado a fome da sua alma com a Eucaristia? Ou será que você ainda tem fome, buscando as coisas do mundo, porque você não tem fé na Eucaristia? Olha o que vai dizer o santo sobre a Eucaristia. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja: ficai sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. A comunhão replica as nossas paixões, ira e sensualidade, principalmente quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós, monta a guarda de amor aos anjos. Olha só, quando nós comungamos, as nossas paixões são reprimidas e os anjos fazem uma guarda nossa, porque Jesus está em nós. Olha outro santo aqui, ó. Santo Tomás de Aquino vai dizer: a comunhão destrói a tentação do demônio. Você está sendo tentado? Está com dificuldade de viver a castidade? Está com dificuldade de viver a santidade? Está com dificuldade de reler a língua? Eucaristia. Quem disse é São Tomás de Aquino, talvez o maior doutor da igreja. Olha outro santo aqui, ó. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja também. A comunhão diária não pode conviver com o desejo de aparecer, vaidade do vestir, prazeres da gula, comodidades, conversas frívolas e maldosas. Exige oração, mortificação e recolhimento. Ficais certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. Olha outro santo para vocês verem. Santa Margarida Maria, olha o que ela diz: nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que quando nos afastamos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. Olha, vai dizer que a alegria do demônio é quando a gente se afasta de Jesus da Eucaristia. Quanto tempo você não comunga? Mas quanto tempo você não confessa? Isso está fazendo a alegria do diabo. O diabo fica feliz quando uma pessoa não comunga, quando a pessoa está em pecado. Por quê? Porque a ação da Eucaristia que nos santifica. Amém? Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. São Felipe Neri, nós já estamos encerrando. Olha São Felipe Neri dizendo: a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem são, não o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. Somente a comunhão é capaz de conservar um coração puro aos 20 anos. Não pode haver castidade sem Eucaristia. Chiara Lubich, Santa Chiara Lubich, vai dizer assim: enquanto existir a Eucaristia, eu nunca estarei só. Enquanto existir o sacrário, eu não terei solidão. É preciso preparar-se para receber Jesus. Você está sofrendo de depressão? Você está angustiado, triste? É porque você não tem a Eucaristia.
A partir do momento que você comungar e você visitar o sacrário, isso vai acabar na sua vida, amém? Eu estou dizendo aqui como homem de Deus para você. Não são as minhas palavras, é o poder de Deus que age. A partir do momento que você comungar, a partir do momento que você adorar o Santíssimo Sacramento, as suas depressões, as suas tristezas, elas caem por terra em nome de Jesus, porque é o próprio Cristo que vai agir em você, amém? Para a gente encerrar, olha o que vai dizer essa frase aqui, olha que maravilhosa, ó. Eucaristia, sacramento de amor, prova de amor. Vai dizer São Francisco de Sales agora. Duas espécies de pessoas devem comungar, ou seja, dois tipos de pessoas devem comungar: os perfeitos para se conservarem na perfeição e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Olha que maravilha. Para a gente encerrar, pega a sua Bíblia agora comigo aí. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Quem achou, diga amém. Nós vamos fazer o seguinte, fica de pé. Eu vou ler essa passagem bem pausadamente, e cada palavra, você possa agora sentir ela dentro do seu coração, amém? Olha só, acompanha comigo aí, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vou repetir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nessa tarde, Jesus nos chamou a voltar ao primeiro amor, a viver uma vida de oração. Jesus agora está na porta do nosso coração para nos fazer um convite. Ele quer entrar na nossa vida e Ele quer nos dar um alimento. Este alimento é o banquete do Cordeiro. Este alimento nem os reis, os mais poderosos, podem ter, podem comprar, mas Jesus dá de graça àquele que abre o seu coração. Meus irmãos, talvez depois que você ouvir essa pregação, eu peço que você nunca mais olhe a missa com um olhar de desprezo, nunca mais olhe a missa com um olhar como se não valesse nada, mas que você possa adorar a missa, que você possa adorar vir à missa, que você possa adorar Jesus na missa, porque a missa é o ápice da nossa fé católica. Irmãos, o grupo de oração é uma maravilha, o grupo de oração é uma bênção, mas o ápice da nossa vida é a Eucaristia, é a Santa Missa. Que nós possamos entrar na próxima missa que nós vamos participar com este coração, com esta convicção, e quando nós formos comungar, que nós possamos ir como se fôssemos receber o Rei da Glória, o Senhor Jesus, com toda a adoração, com toda a reverência que um Rei, que um Deus merece. É Jesus na Eucaristia, meu irmão, minha irmã. Por isso, feche os seus olhos. Feche seus olhos.